Chegamos àquele grande momento do ano, o início da estrada para a WrestleMania. Estamos a apenas 2 semanas do Show dos Imortais. E essa semana iremos iniciar uma série de vídeos onde falaremos sobre os melhores momentos, as melhores lutas, as melhores entradas, os melhores personagens, as melhores histórias que permearam esse que é o principal show de luta livre no mundo desde 1985. E para começar a nossa sequência de listas sobre a WrestleMania, nós temos que começar com a sequência que vocês pediram na nossa enquete que foi realizada nesse fim de semana. Então, vamos começar falando sobre quais foram as 10 maiores WrestleManias de todos os tempos. Mas antes, não deixa de fazer tudo aquilo que todo mundo aqui no YouTube pede para poder ajudar o nosso canal. Deixe seu like, se inscreve no canal, clica no sininho para receber as notificações dos nossos novos vídeos. Mas o mais importante, assista esse vídeo do começo ao fim, pois é isso que vai fazer com que o YouTube notifique os nossos vídeos para mais pessoas e assim o nosso canal possa se tornar um dos maiores canais de luta livre em língua portuguesa do mundo. E a gente conta com a ajuda de vocês. Então vem agora com a gente para a gente ver as 10 maiores WrestleManias da história. Fala galera, tudo beleza? Meu nome é André e eu sou fã de luta livre há mais de 30 anos. E durante esse tempo eu tive a grata oportunidade de acompanhar diversos WrestleManias. Desde 2001 eu tive a oportunidade de poder assistir todas as WrestleManias quando aconteceram ou pouco tempo depois. A WrestleMania de 2000 e de 2001 eu consegui em uma fita de vídeo que um colega americano me enviou. E a partir de 2002 eu descobri os caminhos e os meandros da internet para conseguir baixar os episódios. Então, desde o WrestleMania 18, que aconteceu em 2002, eu tenho acompanhado os shows com uma grande constância. E se tem uma coisa que eu posso dizer, é que montar um ranking dos 10 maiores WrestleManias da história é muito difícil, porque teve muito WrestleMania bom, legal. Teve WrestleMania que foi ruim, mas teve uma luta boa. Teve WrestleMania que teve várias lutas medianas, mas não teve nenhum momento marcante. Então, quando a gente considera isso tudo, a gente pensa assim, como é que a gente vai reduzir essa lista a 10? Bom, nós não vamos. Nós vamos reduzir essa lista a 12. E aí, nós no final desse vídeo vamos falar quais são os nossos WrestleManias preferidos. Eu vou chegar a uma lista de 3, que são aqueles que estão no meu coração, que moram no meu coração. E aí, meu amigo, cabe a você dizer se você concorda com essa lista ou não. Já começamos mal, né? Porque a gente já começou roubando, a gente prometeu 10, mas a gente vai entregar 12. Mas, cara, quando eu fui elencar todos os WrestleManias, e nós temos 40 na história, foi praticamente impossível eu tirar 2 dessa lista. Então, eu quero que vocês venham comigo nessa jornada, porque eu tenho certeza que talvez tenha algum WrestleMania aqui nessa lista que você vai sentir falta. O primeiro WrestleMania, assim, que eu considero um dos principais da história foi o WrestleMania que realmente marcou o show como o principal show de luta livre do mundo, que foi o WrestleMania 3. O WrestleMania 1 e o WrestleMania 2 foram o começo da história, o começo da jornada. O WrestleMania 1 ele foi um show como outro qualquer, foi um show normal. Ele apenas teve mais estrelas, teve mais participações, porque o Vince estava tentando fazer com que o show fosse mais falado. E ele acabou dando muito certo. Ele apostou todas as economias dele na WrestleMania 1 e acabou dando muito certo. Só que ele quase que botou tudo a perder no WrestleMania 2, quando ele tomou a desastrosa decisão de dividir a WrestleMania em 3 arenas espalhadas pelos Estados Unidos. E isso acabou gerando inúmeros problemas, porque ele não conseguia fazer a conexão direito entre uma arena e outra. Você tinha lutas que aconteciam em uma, depois ia para outra, depois ia para outra, e todo mundo ficava assistindo o show pela metade na sua arena. Foi uma confusão danada, e tanto é que o Vince nunca mais teve essa ideia de Jericho. Quando chegou no WrestleMania 3, o Vince ele sabia que ele tinha que causar. E aí, depois de 2 main events que foram mais ou menos em matéria de impacto, o primeiro teve até um impacto que foi uma luta do Hulk Hogan com o Mr. T contra o Rowdy Roddy Piper e o Paul Orndorff.
No WrestleMania 2, o main event foi uma luta do Hulk Hogan com o King Kong Bundy dentro de uma jaula. Foi uma luta bem fraquinha. Aliás, o WrestleMania 2 foi um dos piores da história. E aí, no WrestleMania 3, o Vince ele sabia que ele tinha que jogar grande. E aí ele convenceu o Andre the Giant, que era a grande estrela da luta livre da década de 70, a fazer uma cirurgia na coluna e assim voltar aos ringues para enfrentar o Hulk Hogan pelo campeonato mundial. E o Andre the Giant aceitou a parada, e aí a luta do Hogan com o Andre the Giant simplesmente lotou o ginásio do Pontiac Silverdome em Detroit, gerando o maior público dentro de um estádio para um show de luta livre por muito tempo. Eles vendem a ideia de que foram 93.173 pessoas que estavam lá. O que se sabe hoje é que foram aproximadamente 80 mil pagantes, e o restante eram provavelmente pessoas que estavam trabalhando no evento, e isso acabou inflando o número. Mas o fato é que o show foi um estrondoso sucesso. Ele teve como lutas principais o Hulk Hogan contra o Andre the Giant pelo título mundial, sendo que ele também teve possivelmente a melhor luta técnica da história do WrestleMania, que foi a luta entre o Ricky the Dragon Steamboat e o Macho Man Randy Savage pelo campeonato intercontinental. Então, esse show ele é muito legal, principalmente para quem foi fã da luta livre na década de 80, como eu, quem assistiu o Campeonato Internacional de Luta Livre no SBT, vai ver muitos lutadores que viu no show naquela época participando desse show. O Marreta Valentino, que era o Greg the Hammer Valentine, aparece no show. Você tem o Hulk Hogan, você tem o Macho Man, você tem o Hillbilly Jim, que era um cara que aparecia muito no Campeonato Internacional de Luta Livre. Ele aparece nesse show. Então, assim, tem vários lutadores. O King Kong Bundy, que o pessoal se lembra muito de 95, quando passava na Manchete, ele aparece aqui no WrestleMania 3. Então, é um show que tem extrema qualidade, tem várias lutas interessantes. Você tem uma disputa de títulos de duplas entre os British Bulldogs e a Hart Foundation, uma luta clássica entre eles. Então, é um show que vale a pena ver. É antigo, mas ele mostra como é que a WWE tinha potencial já na época dos anos dourados. O segundo WrestleMania que eu vou colocar nessa lista dos principais WrestleManias da história é o WrestleMania 10, de 1994. Vocês devem estar percebendo assim, André, você está seguindo na ordem cronológica? Estou, porque eu não sou maluco de ranquear o WrestleMania. Eu posso ranquear as lutas, eu posso ranquear os lutadores, mas assim, os shows em si é muito difícil de ranquear, porque são eras diferentes, são tipos de lutas diferentes. A WrestleMania 10, ele é a WrestleMania que botou a era da nova geração para cima e fez ela se consolidar como a galera que iria conduzir a WWE pelos próximos anos. E ela teve lutas excepcionais. O show ele teve apenas uma situação meio engraçada de main event, porque o Bret Hart e o Lex Luger eles empataram de forma bizarra no Royal Rumble. Um dia eu ainda vou contar essa história para vocês. E aí os dois ganharam o direito de enfrentar o campeão na WrestleMania. Né? Eles tiraram na moedinha o direito de escolher quem iria enfrentar o Yokozuna primeiro na WrestleMania. E aí o Lex Luger ganha e ele comemora de uma forma muito bizarra, porque a lógica dizia que seria muito melhor que ele enfrentasse o campeão por último. Mas o Lex Luger ganha e vibra, o Bret Hart perde e ganha o main event da WrestleMania. Negócio assim, totalmente esdrúxulo. Mas o Lex ele lutaria com o Yokozuna, e se ele vencesse, pegaria o Bret no main event. Se ele perdesse, o Yokozuna iria pegar o Bret no main event. Como o Lex ou o Yokozuna teriam que fazer duas lutas no show, o Bret foi obrigado a fazer uma segunda luta também, e aí colocam ele para fazer uma luta contra o Owen Hart no começo do show, em uma das lutas mais absurdamente boas da história da WWE, assim, independente de show. É uma das minhas lutas favoritas na história, essa luta do Bret contra o Owen, abrindo o WrestleMania 10. Então, assim, é uma luta excepcional. Você também tem nesse show a luta do Lex Luger com o Yokozuna, que é uma lutinha interessante. Você tem o main event, também é uma lutinha interessante. Mas você também tem nesse show uma luta de Last Man Standing com uma regra totalmente esdrúxula entre o Crush e o Macho Man Randy Savage, uma das últimas lutas do Macho Man na WWE antes de ele ir para a WCW, e tem a antológica luta de escadas
entre o Shawn Michaels e o Razor Ramon, que não foi a primeira luta de escadas da WWE, ao contrário do que muita gente imagina. A gente até fez uma enquete no canal recentemente mostrando que, na verdade, a primeira luta de escadas que aconteceu na WWE foi entre o Shawn Michaels e o Bret Hart. E o motivo pelo qual isso aconteceu foi que o Bret sugeriu essa luta porque essa luta já havia acontecido na Calgary Stampede, que era a companhia onde o pai dele, o Stu Hart, ele botava os trainees dele da Hart Dungeon para poder praticar essa companhia. A Stampede Wrestling acontecia na cidade de Calgary, no Canadá, e eles desde a década de 80 já faziam lutas de escada. E aí o Bret sugeriu uma luta de escadas na WWE. O Vince aceitou ver como é que seria, e ele pôs num show gravado, e foi uma luta entre o Bret Hart e o Shawn Michaels pelo cinturão intercontinental. Essa luta aconteceu em 1992. Então é muito legal, muito interessante saber essa história, mas essa luta do Shawn Michaels com o Razor Ramon em 94 foi simplesmente espetacular. Então o WrestleMania 10 ele vale a pena ver pela excelência nas lutas e na storytelling que acontece, principalmente no final, é a consagração, a coroação do Bret Hart como o cara da companhia, e a cena do Owen Hart olhando do lado de fora, irritadíssimo com a conquista do Bret, vale a pena, porque realmente, em matéria de storytelling, foi um WrestleMania espetacular. O terceiro WrestleMania que eu vou colocar nessa lista, dos top 12, na verdade, eram para ser 10, mas vai ser 12, é o WrestleMania 14, que aconteceu em 1998. E esse foi o WrestleMania que consolidou o início da era da Atitude. Foi um show que muitas das lutas não foram tão boas assim, mas várias lutas foram. Não foi tão terrível quanto o WrestleMania 15, que a maioria das lutas teve pouquíssimo tempo, foi o auge da era da Atitude, com lutas muito miudinhas. O WrestleMania 14 ainda teve algumas lutas com uma boa duração, e tiveram várias lutas interessantes. Teve uma luta do The Rock contra o Ken Shamrock pelo cinturão intercontinental. O The Rock ele tinha acabado de se tornar vilão no final de 97, tinha aderido à Nation of Domination, e ele estava começando a botar as manguinhas de fora em 98, um excelente vilão. Então é muito interessante ver o The Rock se desenvolvendo no começo da carreira dele. Ele tinha estreado na WWE no Survivor Series de 96, e o primeiro WrestleMania dele foi em 97. E aí é muito interessante ver essa evolução do The Rock. Com 1 ano e meio ele já estava brilhando desse jeito. Também teve uma luta dos New Age Outlaws pelo campeonato de duplas contra o Mick Foley e o Terry Funk, uma luta totalmente absurda, muito interessante. Nós também tivemos a presença do Mike Tyson. O Mike Tyson ele gerou muita mídia na época, ele tinha acabado de sair da cadeia, estava voltando para a carreira dele de boxeador, e ele foi o enforcer, como se fosse ali o cara que garantiu a segurança da luta entre o Shawn Michaels e o Stone Cold Steve Austin pelo campeonato da WWE. E no final das contas o Stone Cold acabou vencendo a luta, com o Mike Tyson batendo 1, 2, 3, porque o árbitro havia se machucado na luta. E aí depois o Shawn Michaels vai reclamar e ele toma um cruzadão na cara do Mike Tyson. Então foi realmente espetacular ver essa cena, e a mídia que a presença do Mike Tyson deu para a WWE na época foi um dos fatores que fez com que a WWE despontasse na audiência e nunca mais olhasse para trás em relação à briga dela com a WCW. O próximo WrestleMania que eu vou tratar aqui na nossa lista é o WrestleMania X7, ou WrestleMania 17, aconteceu em 2001. E ele foi um WrestleMania que teve diversas lutas boas para muito boas. E assim, é um daqueles shows que você olha de ponta a ponta, só tem lutão. Tiveram só 2 lutas que não tiveram uma grande qualidade. Uma envolveu o Right to Censor, e uma outra foi a luta da Chyna, que foi a primeira luta que ela fez para disputar um campeonato feminino. Ela nunca havia lutado pelo campeonato feminino, mas ele foi um show marcado por uma luta entre o Vince McMahon e o Shane McMahon, e que, apesar disso, foi uma luta muito interessante. Nós tivemos uma luta pelo campeonato de duplas, que foi a segunda luta de mesas, cadeiras e escadas, a segunda luta TLC. A primeira havia acontecido no SummerSlam de 2000,
e foi uma luta assim espetacular entre os Hard Boys, os Dudley Boys e o Edge Christian. E a gente também teve nesse show a segunda luta de main event da WrestleMania entre o Stone Cold Steve Austin e o The Rock. A primeira havia acontecido no WrestleMania 15 e que teve o final mais imprevisível da história, um dos momentos mais chocantes da WrestleMania. Se você nunca assistiu WrestleMania 17, vou convidar você para assistir, porque não vale a pena te dar o spoiler. Vai lá, assiste e depois comenta aqui embaixo o que você achou do final do WrestleMania 17, porque é muito louco, tá? É muito louco o que aconteceu. Depois disso, a gente tem como um dos 12 melhores WrestleManias da história o WrestleMania 19. E por que o WrestleMania 19 ele foi tão bom? Porque a qualidade das lutas do WrestleMania 19 foi espetacular. Nós tivemos lutas entre o Shawn Michaels e o Chris Jericho, uma das lutas mais sensacionais que eu vi desses dois acontecendo. Tivemos também a última luta do Stone Cold Steve Austin, foi a terceira luta dele contra o The Rock na WrestleMania. Também foi uma luta muito boa, apesar do Stone Cold ele já estar bem quebrado, né, nesse show, mas também foi uma luta muito boa. E teve o main event, que foi uma luta sensacional entre o Brock Lesnar e o Kurt Angle entrando como campeão, Brock Lesnar entrando como desafiante, e que tem um dos momentos mais icônicos e que poderia ter sido mais desastrosos na história da WrestleMania, que foi Brock Lesnar tentando dar um Shooting Star Press no final da luta. Lembrando que ele não tirou aquilo da cartola, ele dava o Shooting Star Press na época da OVW e chegou a utilizar ele numa luta de tryout na WWE, no show principal, mas ele nunca havia utilizado o Shooting Star Press numa luta no main roster da WWE. E aí ele tenta utilizar o Shooting Star Press nessa luta, e o resultado, meu amigo, depois vocês vejam o WrestleMania 19, comentem aqui embaixo o que vocês acharam, porque olha, poderia ter dado morte essa tentativa dele. Mas no final das contas, o Brock Lesnar vence o Kurt Angle e ele se consagra como o nome que deveria ter sido o nome da companhia, mas infelizmente um ano depois ele já estava de saída, e aí foi toda uma situação diferenciada. Depois a gente teve o WrestleMania 21, é um outro WrestleMania interessante da nossa lista dos 12 principais WrestleManias da história. E esse WrestleMania, por que ele foi tão interessante? Bom, para começo de conversa, nós tivemos uma luta do Shawn Michaels com o Kurt Angle, uma luta espetacular dos dois. Aliás, Shawn Michaels na WrestleMania foi chamado de Mr. WrestleMania, né? Luta do Shawn Michaels na WrestleMania, mesmo na parte final da carreira dele, era só de roubar cena. Então foi uma luta sensacional dos dois. Nós também tivemos a estreia da luta Money in the Bank, foi quando o Edge ganhou o primeiro Money in the Bank. Foi a estreia, né? Na época o Money in the Bank acontecia na WrestleMania, hoje em dia ele tem um show especial para isso. Esse show ele ficou marcado pela subida ao topo de duas das maiores estrelas da WWE nos anos 2000, que foram o Batista e o John Cena. Né? O John Cena, e assim, surpreendentemente, a WWE na época estava apostando mais no Batista do que no John Cena, porque o John Cena ganhou o título abrindo o WrestleMania contra o JBL, enquanto que o Batista ganhou o título fechando o WrestleMania no main event contra o Triple H. Então, é muito interessante ver como que a WWE nesse show, na verdade, ela apostou mais no Batista do que no John Cena, mas a gente sabe depois, a longo prazo, que o John Cena acabou se tornando muito maior do que o Batista na luta livre, apesar dos dois terem ido parar em Hollywood, e a gente pode até debater quem é que fez mais sucesso, né? Porque o John Cena fez vários filmes, mas o Batista acabou fazendo o Drax, né, do Guardiões da Galáxia, acabou estando em filmes de maior alcance. Enfim, o fato é que os dois foram parar em Hollywood, transcenderam a luta livre, mas no ringue, na WWE, o John Cena teve um impacto infinitamente superior do que o Batista. A estreia deles no topo foi nesse show WrestleMania 21, então se vocês quiserem ver o início da trajetória dos dois no main event, vale a pena assistir esse WrestleMania. Não só por isso, mas também por conta de várias outras lutas, como eu comentei, que foram bem interessantes. Um outro WrestleMania muito legal de se acompanhar e que eu incluo nessa lista dos 12 melhores da história é o WrestleMania 24, que aconteceu em 2008.
Por quê? Primeiro, ele teve uma luta sensacional pelo título mundial entre o Edge e o Undertaker. Foi uma luta que muita gente achava, tinha dúvidas de que seria uma luta muito boa, mas o Edge e o Undertaker fizeram uma luta espetacular. Nós também tivemos uma triple threat entre entre o John Cena, o Randy Orton e o Triple H. Tivemos um Money in the Bank com o CM Punk, com MVP e outros lutadores, uma outra luta Money in the Bank espetacular. E nós tivemos o que foi o evento principal do show, que foi a luta do Ric Flair contra o Shawn Michaels, onde o Ric Flair ele botou a carreira dele em jogo e ele acabou perdendo e se aposentando, né? Pelo menos na WWE ele se aposentou, porque depois ele lutou pela TNA, depois ele fez recentemente uma luta no cenário independente, que ele quase morreu 2 vezes na luta, enfim. Mas o Ric Flair ele se aposenta da WWE como lutador nesta luta, e é uma luta muito emotiva, e também é um show com um cenário espetacular, o Citrus Bowl, que é onde aconteceu o show. É um ginásio, um estádio aberto, e aí quando o Ric Flair entra, os fogos estouram ao fundo, então assim, é espetacular a entrada deles na arena, com certeza é um show que vale a pena ver pelo ambiente, pelas lutas, pela qualidade, com certeza. Se vocês tiverem uma listinha aí de WrestleManias para assistir antes do WrestleMania 41, incluam esse na sua lista. Nós também temos, entre os principais, os melhores shows da WrestleMania na história, eu incluo o WrestleMania 26 de 2010. E esse show ele tem várias lutas sólidas. Nós temos John Cena contra Batista, né, uma rivalidade que explode naqueles anos e que assim culmina com os 2 principais lutadores da era Ruthless Aggression finalmente se enfrentando. Temos uma ótima luta entre o Edge e o Chris Jericho, mas também assim o principal do WrestleMania 26 é a revanche do Shawn Michaels contra o Undertaker, onde o Shawn Michaels coloca a carreira dele em jogo contra a streak do Undertaker. E aqui é interessante, vocês devem estar se perguntando, mas por que você não colocou o show anterior, né, o WrestleMania 25, aonde aconteceu possivelmente a maior luta da história da WrestleMania, que foi a primeira luta do Undertaker contra o Shawn Michaels. O principal motivo é que o WrestleMania 25 ele foi muito mediano em comparação com o 26. O 26 foi muito mais sólido e a luta do WrestleMania 26 entre os dois foi quase tão boa quanto o do WrestleMania 25, tendo ainda a situação do fato de que foi a luta em que o Shawn Michaels efetivamente se aposentou da WWE. Ele só teve aquele retorno desastroso no Super Showdown, em que ele fez uma luta com o Triple H contra o Undertaker e o Kane, foi uma luta desastrosa. A gente apaga aquilo da memória e considera que o Shawn Michaels se aposentou nesse show. Então, assim, pela história dessa luta, pela forma como ela aconteceu, por tudo que aconteceu, esse show certamente merece estar na sua lista aí de WrestleManias para assistir. É um dos 12 melhores WrestleManias da história, na minha opinião. Depois eu coloco na lista dos 12 melhores WrestleManias da história o WrestleMania 28, que aconteceu em 2012. E esse show ele teve 3 situações muito interessantes ao longo do show. Primeiro, foi logo na estreia o Daniel Bryan perdendo para o Sheamus em 18 segundos. O Daniel Bryan era campeão mundial, o Sheamus havia ganho o Royal Rumble, os dois eles se enfrentam, o Daniel Bryan vai dar um beijinho na AJ Lee, ele tinha um relacionamento nas câmeras, na frente das câmeras com a AJ Lee. Quando ele se volta, ele toma um brogue kick do Sheamus, o Sheamus cobre ele, 1, 2, 3, e aí o Daniel Bryan bizarramente perde. E a fúria do público com isso é tão grande que o movimento do Yes surge a partir daí. É quando o público efetivamente começa a definitivamente apoiar o Daniel Bryan. Daniel Bryan, pouco tempo depois, ele vira face, né? Ele entra numa história de dupla contra o Kane, que aí surge a dupla Hell No, né? O time Hell No. E dali para frente, o público começa a ver o carisma do Daniel Bryan, e isso vai transbordar 2 anos depois no show que eu vou também mostrar, que é, na minha opinião, um dos maiores shows da WrestleMania da história,
Então, o começo do Yes Movement é no WrestleMania 28, então é interessante ver como tudo começou. Nós também tivemos uma luta de Hell in a Cell entre o Undertaker e o Triple H com o Shawn Michaels de árbitro, uma luta que seria a última luta entre os dois, do Undertaker e Triple H, até ter o desastre lá no Super Showdown. Mas o fato é que essa luta é muito boa entre os dois. Ainda tem uma situação com o Shawn Michaels, eu não vou estragar, se vocês nunca assistiram o WrestleMania 28, assistam para vocês verem como é que essa luta se desenvolveu. É claro, eu vou dar o spoiler que o Undertaker manteve a streak dele no WrestleMania 28, mas o fato é que é uma daquelas lutas espetaculares. Mas a história do WrestleMania 28, na verdade, foi a luta do The Rock com o John Cena. O The Rock ele havia se aposentado da WWE, quer dizer, se aposentado, né? Ele havia deixado a WWE em 2003, depois do WrestleMania 19, e o John Cena, apesar de já estar na WWE, ele havia estreado em 2002, ele nunca pegou o The Rock. Então, quando o The Rock ele volta para poder lutar com o John Cena, essa luta ela foi anunciada um ano antes, no WrestleMania 27, quando o The Rock interfere na luta do The Miz contra o John Cena, em que a interferência faz com que o The Miz derrote o John Cena no main event do WrestleMania. E aí, no Raw do dia seguinte, o The Rock desafia o John Cena para uma luta na WrestleMania do ano seguinte. E eles, durante o ano inteiro, eles construíram essa luta, até que essa luta desembocou no WrestleMania 28, e seria a luta de uma vida, que eles venderam como uma vez na história essa luta do The Rock com o John Cena. Só que depois a gente sabe que no WrestleMania 29 eles fizeram uma revanche, e acabou sendo 2 dessas lutas, mas para a época, para o impacto, porque todo mundo esperava, essa luta ela movimentou o meio da luta livre, muita gente se amarrou nessa luta, então com certeza esse WrestleMania é um daqueles que a gente tem que considerar entre os 12 melhores WrestleManias da história. Depois disso eu vou colocar o que é provavelmente um dos meus WrestleManias favoritos, que é o WrestleMania 30, que acontece em 2014. E esse WrestleMania ele tem diversas lutas interessantes que acabam por tornar o show simplesmente espetacular. Tem o The Shield lutando nesse WrestleMania. Tem uma luta do John Cena contra o Bray Wyatt, que muita gente fala que o John Cena enterrou o Bray Wyatt e que acabou iniciando uma queda na aura de invencibilidade do Bray Wyatt. Muita gente esperava que o Cena desse esse cartaz para o Bray Wyatt, para que o Bray Wyatt continuasse figurando como esse personagem místico, destruidor de mundos, mas no final das contas o John Cena venceu a luta. Nós tivemos o Cesaro eliminando o Big Show no Andre the Giant Memorial Battle Royal, que foi uma cena que foi bem interessante, bem antológica, que fez o cartaz do Cesaro como um cara muito forte, e ele infelizmente acabou sendo dropado pela WWE, assim, numa das maiores injustiças como lutador que eu já vi. E aí você tem 2 momentos que são assim marcantes no show e que torna ele um show indiscutível como um dos grandes shows da WWE na história, independente de ser WrestleMania ou não. O primeiro, que é a perda da streak do Undertaker. O Undertaker tinha chegado no show com uma streak de 20 vitórias na WrestleMania e nenhuma derrota. Ele enfrenta o Brock Lesnar e, para surpresa de todo mundo, o Brock Lesnar ele derrota o Undertaker e quebra a streak. O ginásio ele fica completamente chocado. Fica todo mundo com cara de assim, meu Deus do céu, o que aconteceu? Eu me lembro, eu estava assistindo esse show quando ele passou na WWE Network, foi o primeiro show que passou na WWE Network, inclusive foi o pitch de vendas para as pessoas assinarem a WWE Network, é que as pessoas poderiam ver a WrestleMania por $10, ao invés de pagar $50 pelo pay-per-view. E assim, eu me lembro até hoje de como eu fiquei paralisado na frente do computador, assim, sem conseguir entender o que havia acontecido, porque eu achei, inclusive, que o juiz tinha errado a contagem, muita gente achou isso, e foi um momento que foi assim, impactante. Teve gente que achou que o Undertaker ia se aposentar ali, então, assim, realmente foi um momento assim impactante que vale a pena ver a luta inteira e o ambiente para você ver o que aconteceu
com o público simplesmente murchou completamente, ficou todo mundo quieto, calado, totalmente desesperado. E depois disso teve um momento, e foi a explosão do público, que foi finalmente o ápice do Yes Movement, com a vitória do Daniel Bryan sobre o Batista e o Randy Orton, ganhando o título indiscutível da WWE. E foi um movimento que basicamente os fãs sequestraram a WWE naqueles meses. O Batista havia vencido o Royal Rumble e a luta era para ser Batista versus Randy Orton. Só que o público se enfureceu com isso e começaram a gritar Daniel Bryan, Daniel Bryan, Daniel Bryan seguidamente nos shows. E a WWE sentiu o golpe, porque os fãs sequestraram vários shows. A Stephanie e o Triple H tentavam falar e o público só gritava Daniel Bryan, Daniel Bryan, Daniel Bryan. E eles acabaram tendo que incorporar isso na história e acabaram dando o título para o Daniel Bryan no final. Então foi certamente um show muito marcante que vale a pena acompanhar pela vitória, pelo momento que o Daniel Bryan teve com o público. Foi uma das maiores explosões de torcida na história da WWE, com certeza. É um show que vale a pena você assistir. WrestleMania 35 de 2019. Esse show ele é interessante e importante da gente ver por algumas situações. Nós tivemos o Seth Rollins abrindo o show, vencendo o Brock Lesnar, que foi assim algo surpreendente para a época. Nós tivemos o John Cena voltando, fazendo uma participação como Doctor of Togonomics, assim, depois de 16 anos sem utilizar a persona, e é uma persona que todo mundo gostava muito. Ele volta utilizando a persona do Doctor of Togonomics nesse show. Nós também tivemos a vitória do Kofi Kingston contra o Daniel Bryan pelo campeonato mundial, né, pelo campeonato da WWE, e todo mundo vibrou, né? Foi o Kofi Mania, foi quando o público conseguiu empurrar um lutador que era tradicionalmente de mid-card e conseguiram empurrar ele para que ele pudesse vencer o Daniel Bryan e conquistar o título mundial. Então acabou sendo bem legal. E por fim, que foi o momento histórico da WWE, foi o main event feminino, o primeiro main event feminino da história da WrestleMania, uma luta de ameaça tripla entre a Charlotte, a Ronda Rousey e a Becky Lynch, no momento consagratório da Becky Lynch como a maior estrela da WWE, homem ou mulher, naquela época. A Becky, ela simplesmente transcendeu as barreiras de homens e mulheres com a sua persona da The Man, e ela conseguiu unificar os dois títulos, tanto o título do Raw quanto o título do SmackDown, e se tornou a Becky Two Belts. Ela basicamente se tornou a campeã indiscutível feminina da WWE, culminando um evento espetacular. É uma pena que teve um botezinho ali no pinfall final, mas com certeza foi um momento transcendente da luta livre e é um show que vale a pena ver por tudo isso que a gente comentou. É um show muito legal de ver. E por fim, o show que eu considero também um dos 12 principais shows da história da WrestleMania é o WrestleMania 40. E aí vocês devem estar falando, poxa, mas é o WrestleMania do ano passado, André, por que você está colocando? Pô, cara, muito simples. Porque, primeiro que o show teve muita luta boa, tá? Ah, mas Jimmy e Jay não foi bom. Tudo bem, eu entendo, não foi bom. Mas teve muita luta boa, muita luta interessante. Nós tivemos uma culminância da história do Cody Rhodes e uma culminância da história da Bloodline acontecendo durante 2 dias. Foi a primeira vez que a WrestleMania teve no show de 2 dias. Né? O WrestleMania acontece com 2 dias desde o WrestleMania 36 em 2020. Foi o primeiro WrestleMania em que os main events estavam interligados, ou seja, o resultado de um main event impactava o resultado do outro. O main event do primeiro dia foi uma luta entre o The Rock e o Roman Reigns contra o Seth Rollins e o Cody Rhodes, aonde, se o Cody Rhodes e o Seth Rollins vencessem, o main event do dia 2 entre o Cody Rhodes e o Roman Reigns seria uma luta normal, sem nenhuma possibilidade de interferência. Já se o The Rock e o Roman Reigns vencessem, a luta do dia 2 seria Bloodline Rules, ou seja, uma luta sem regras, basicamente uma briga de rua. E no final, o The Rock e o John Cena vencem numa luta espetacular que dura quase 1 hora. E aí eles acabam transformando a luta do dia 2 numa luta Bloodline Rules,
que acaba tendo possivelmente os últimos 10 minutos mais bizarros, mais espetaculares, mais espalhafatosos, mais loucos da história da WrestleMania. Os últimos 10 minutos do main event do WrestleMania 40, que simplesmente quebraram a internet. Era basicamente o cara, qualquer um que tivesse no estádio, tivesse filmado esses 10 minutos, o cara botava o vídeo num dia, no dia seguinte tinha 100 mil visualizações. É assim, o cara botava o vídeo viralizava. Então, esse foi o tamanho do impacto do show. Foi realmente um show espetacular. E, assim, não há o que dizer, não tem um ai a se falar dessa história. Tiveram várias outras lutas também interessantes, mas toda essa história que envolveu a Bloodline, o The Rock, o Roman Reigns, o Cody Rhodes e o Seth Rollins acabaram sendo bastante interessantes. Depois a gente sabe que o Seth Rollins, no dia seguinte, enfrentou o Drew McIntyre, que o Drew McIntyre havia vencido a Elimination Chamber, mas depois o CM Punk acaba machucando o Drew, e aí o Damian Priest vem e faz o cash-in do Money in the Bank, né, do senhor Money in the Bank. Então, assim, foi tanta coisa que aconteceu no show que realmente é um show que vale a pena ver. Se você ainda não viu o WrestleMania 40, meu amigo, veja, porque vai valer a pena. E aí você deve estar se perguntando, então, tá, André, beleza, você não colocou em ordem, quais são os seus WrestleManias favoritos? Quais são os seus 3 WrestleManias favoritos? Bom, dessa lista dos 12 maiores WrestleManias da história, se eu tivesse que escolher 3 como os meus favoritos, eu colocaria em primeiro lugar o WrestleMania 10, porque simplesmente é o WrestleMania onde o meu lutador favorito da história, que é o Bret Hitman Hart, ele demonstrou toda a sua qualidade no ringue, na luta contra o Owen Hart e a sua capacidade de storyline na main event contra o Yokozuna. Então, é um WrestleMania que, sem contar a luta de escada do Shawn Michaels com o Razor Ramon, uma luta também espetacular, é um WrestleMania que mora no meu coração. O segundo WrestleMania que está entre os meus favoritos é o WrestleMania 17, porque ele é um WrestleMania que eu considerava talvez o melhor da história. E, assim, pela forma como as lutas foram estruturadas, por tantas lutas boas que tiveram nesse WrestleMania, ele é um show que vale a pena ver. Ele foi um dos shows que eu vi ainda em fita cassete lá em 2001, quando meu colega americano me mandou essas fitas de vídeo. Então, foi um dos motivos pelos quais o meu amor pela luta livre se reacendeu. Eu já estava acompanhando a luta livre quando eu tive um computador com internet desde 99, mas, assim, quando eu consegui ter acesso a essas fitas de vídeo, começando com o WrestleMania 2000 e vários Raws e SmackDowns do final do ano 2000, e aí depois ele me mandou o WrestleMania de 2001 e o Royal Rumble de 2001, eu tive a oportunidade de ver esses shows e foi simplesmente espetacular. Então, o WrestleMania 17, ele também está ali no meu topo. Então, o WrestleMania 10 e o WrestleMania 17. E o terceiro show, se eu tivesse feito essa lista no ano passado, eu teria colocado o WrestleMania 40, por tudo que o WrestleMania 40 representou e aqueles minutos finais da WrestleMania. Mas, passando um ano, quando eu comparo com o WrestleMania 30 e o que aconteceu no WrestleMania 30 com o Undertaker e com o Daniel Bryan, eu ainda tenho que colocar o WrestleMania 30 acima do 40, porque foi muita luta boa no show e, assim, o impacto da quebra da streak do Undertaker e o impacto do campeonato do Daniel Bryan simplesmente foram algo absurdo. Assim, não teve o impacto de mídia que teve o WrestleMania 40, porque a WWE ainda não estava tão hypada na época, ela ainda não investia tanto no YouTube quanto hoje. Mas o fato é que, assim, para quem é fã de luta livre, o impacto da quebra da streak do Undertaker e o impacto do título do Daniel Bryan é algo assim absurdo. Foi um dos poucos shows que eu assisti que, cara, assim, eu pulei, vibrei, gritei dentro da minha casa por conta do resultado. Assim, foi realmente espetacular. Então, o WrestleMania 30 ele fica entre os meus 3 favoritos. E qual é o meu favorito da história? Qual é o meu WrestleMania favorito da história? Eu fico com o WrestleMania 17 por conta da qualidade das lutas, por conta da qualidade das histórias que aconteceram no WrestleMania 17 e principalmente pelo que aconteceu no main event
entre o The Rock e o Stone Cold Steve Austin, que eu não vou estragar. Se você nunca assistiu WrestleMania 17, assista e veja o que acontece no final dessa luta, porque é algo que realmente mudaria toda a trajetória da WWE e que muita gente fala que encerrou a era da atitude, começando uma nova era, que na verdade muita gente fala que começou aqui, mas eu entendo que houve uma transição entre 2001 e 2002 e que começou em 2002 a nova era, que foi a era da Ruthless Aggression. Então, se você quiser ver esse show, eu recomendo, porque é um show espetacular e essa situação no main event com certeza vai surpreender você se você conhece um pouco da história da WWE. Agora eu quero saber de vocês, qual é o top 10 dos WrestleManias no coração de vocês? Quais são os 10 melhores WrestleManias da história da WWE? Coloquem aqui nos comentários, eu quero ver as listas de vocês. Não precisam ordenar de 1 a 10, tá? Vocês fiquem à vontade. Se vocês quiserem ordenar de 1 a 10, vai ser um maior prazer. Eu gostaria muito de saber de vocês qual é o melhor WrestleMania da história. E se vocês quiserem acompanhar as nossas listas sobre a WrestleMania, não deixe de caminhar na estrada para a WrestleMania com a gente nos próximos dias. Enquanto isso, eu vou deixar um videozinho aqui na tela falando sobre os 10 maiores lutadores da história da WWE. Eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo, e esse vídeo eu ranqueei e causa muita polêmica até hoje por conta das pessoas que eu coloquei lá. Então, não deixe de ver essa lista e não deixe de fazer todas as outras coisas para ajudar o nosso canal. A gente se vê do outro lado. Um grande abraço. Até mais.